Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora o nosso encontro, nosso encontro virtual da disciplina de Física Fundamental 2. E quero perguntar a vocês sobre esse tópico que vocês estão vendo aí no nosso slide. Nós vamos abordar hoje, ou na verdade vocês já estudaram, viram a abordagem da cinemática rotacional. Então, só lembrando de como é a dinâmica, Vocês ontem assistiram os vídeos da parte de cinemática rotacional, que tem bastante conteúdos, tá? Depois desse vídeo, eu passei uma leitura de um capítulo de livro, para que vocês pudessem sedimentar aquilo que vocês viram nos vídeos da cinemática, e agora é o nosso encontro virtual. E aí, nesse momento, eu pergunto a vocês, meus queridos alunos, quais foram as dúvidas que surgiram durante o vídeo e durante a leitura do capítulo? Agora, nesse momento, é de retirada de dúvidas. Vamos lá? Quais as dúvidas que vocês tiveram desse capítulo? Bom, sem dúvidas, então, vamos então ver o resumo da atividade das aulas dessa semana que vocês tiveram. Vocês foram abordados os conteúdos de cinemática rotacional. E se vocês lembrarem da Física Fundamental 1, diversos conceitos foram revistos e expandidos para a parte de rotação, mas a rotação de um corpo rígido. Então, a abertura de diversas contas que foram similares às equações do movimento unidimensional, só que, claro, para um movimento rotacional. Para isso, a gente teve que fazer algumas considerações. A primeira delas é as considerações sobre as grandezas que são utilizadas na cinemática rotacional. Pelo próprio nome da cinemática rotacional, em alguns capítulos de livro, vocês vão ver a parte de cinemática e dinâmica rotacional, outros só dinâmica rotacional. O fato é que a cinemática envolve aquelas equações para descrever um tipo de movimento, nesse caso, um movimento que está executando uma rotação. E aí nós começamos a definir o conceito de posição angular, onde essa posição angular descreve a rotação de um corpo rígido, em torno de um eixo fixo, que é chamado de eixo de rotação. E aí, a partir do momento que você tem esse eixo de rotação, vamos pegar aqui, por exemplo, um cilindrozinho qualquer. Se você estabelece um eixo de rotação desse cilindro, e claro, esse objeto agora movimenta-se desse formato, eu posso colocar uma reta de referência fixada nesse corpo. Por exemplo, eu posso passar uma reta, que seja uma reta de referência, passando nessa superfície aqui, na superfície do topo desse cilindro, e colocando isso daqui agora como se você tivesse um sistema coordenado. E que essa reta, por exemplo, a reta R, ela vai girar juntamente com o corpo, com essa velocidade aqui, que nós já chamaremos uma grandeza associada a essa rotação. E aí a gente pode, então, medir posições desse objeto, ou de pontos desse objeto, em relação a esses eixos, o eixo de rotação e o eixo de referência. Então, nós medimos a posição angular, que nós chamamos da letra grega, que é um θ, tá? De uma reta em relação a uma direção fixa no corpo. Então, nós temos essa reta R, que caminha com o corpo, e nós podemos definir uma reta qualquer, uma reta fixa. Por exemplo, uma reta que seja passando pelo plano horizontal. Tá? E aí você, então, vai medir esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo θ, em relação a uma reta fixa. Normalmente é conveniente nós pegarmos essa superfície aqui, e vocês já viram que qualquer ponto que esteja executando um movimento de rotação em relação a um eixo coordenado vai executar movimentos circulares. Então, nós podemos associar um eixo de referência que seja fixo
Tá? Um sistema coordenado, por exemplo, x, y, um ponto aqui, que eu quero saber como ele se movimenta, e uma reta que liga a origem a esse ponto. Normalmente a gente pode chamar isso aqui de um raio. Aqui é a origem, tá? A reta R, na verdade, aqui, vou colocar o R maiúsculo aqui para representar esse raio que seria essa distância daqui para cá. Sabendo que ele vai executar movimentos de rotação. Então, nós temos esse ângulo aqui, que é a posição angular desse objeto. Então, ele parte de uma posição angular inicial, que eu posso colocar como θ0, em um tempo inicial t0, e depois de um tempo t qualquer, que esse objeto, ou esse ponto, vamos chamar um ponto P, desloca-se para uma outra posição. E agora eu tenho uma nova posição angular que eu vou chamar de θ, ou θ final, devido a essa nova posição do ponto P. Até algumas vezes, dependendo de como eu coloquei no vídeo, pode ser um P'. Mas aqui o R ainda continua sendo o mesmo, a mesma distância em relação ao meu plano, né, de referência. Okay. E aí, nós já sabemos que, já que esses objetos circulam, né, em uma circunferência, né, eles apresentam uma trajetória com a circunferência, nós podemos medir todo o caminho que esse ponto P percorre. Se executar uma volta completa, você terá aqui o comprimento dessa circunferência, é o 2π, vezes a distância, né, desse ponto até o teu centro, o teu local de rotação, que é o R. Só que isso aqui para uma volta completa. Para aquela que é uma situação de que não tem uma volta completa, mas apenas a descrição de um arco de circunferência, tá? E aqui nessa situação eu vou escrever esse arco de circunferência, eu chamo o arco de circunferência S, com uma relação entre o quanto a posição que ele andou, θ, multiplicado pela distância R. E aqui nós temos exatamente a medida do ângulo em radianos. Cuidado, pessoal, na hora das contas, porque vocês têm que representar esse ângulo em radianos. Na calculadora de vocês podem fazer essas conversões de graus em radianos. E aí, como ele bem explica, esse é o comprimento do arco de circunferência. E aí aqui você tem essas conversões de que uma revolução é o valor de 2π radianos igual a 360 graus. E aí, da mesma forma que eu tenho a posição do lado de um corpo em um determinado ponto, eu posso determinar o deslocamento angular dele como sendo uma variação da posição angular. Então, a variação da posição angular, o Δθ, é nada mais do que a posição final do objeto, ou a posição daquele ponto do objeto, do corpo rígido que está executando o movimento de rotação, menos a posição inicial. Então, no vídeo eu devo ter colocado exatamente um corpozinho qualquer, como se fosse tipo um tacape, em que eu tenho um ponto P em relação à minha origem, em que ele está rotacionando. Então, eu posso determinar minha posição inicial, uma posição final, o deslocamento angular com base nisso daqui. Certo? E vamos adotar algumas convenções. A primeira delas é que o Δθ é positivo para rotações no sentido anti-horário. E no sentido horário, a gente adota o Δθ negativo. Isso aqui na matemática vocês já faziam isso. Toda vez que vocês tinham ângulos caminhando nesse sentido, nós associávamos ângulos positivos. Toda vez que eu tinha para baixo, ângulos negativos. Então, isso aí é um segredo. E aí, a partir daí, nós começamos a definir outras grandezas associadas a esse deslocamento angular, que foi a velocidade angular média, ou ômega. Eu posso representar também o ômega, como sendo essa letra grega com a barra em cima, como sendo a variação da posição angular θ, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Na situação de que eu fizer com que o meu ΔT se torne muito pequeno, em direção a zero, eu vou ter a situação de um limite do meu Δθ em razão do ΔT quando ΔT tende a zero. Ora, mas o limite de um Δθ sobre ΔT é a taxa de variação dθ
em função do tempo, dt. Que isso daqui é a minha velocidade angular instantânea. Certo? Então, aqui a velocidade angular instantânea, ômega, a velocidade angular média é definida como Δθ sobre ΔT e dθ dt. A partir disso daqui, nós podemos tirar várias equações do movimento, como vocês viram lá no movimento circular, no movimento rotacional, né? Fazendo com que esse dθ dt seja igual a ômega se eu multiplicar dt por os dois lados. Eu vou ter o ômega dt é igual ao próprio dθ, integrando de θ0 a θ de t0 a t, nós temos θ menos θ0, que é exatamente essa integral, tá? Desses dois limites, é a integral de ômega dt de t0 a t. Assim eu encontro a posição dependente do tempo, a posição angular é a posição angular inicial mais a integral de ômega dt de t0 a t. Então percebam bem que essa equação aqui é a equação que utiliza a posição em função do tempo, a posição angular, em função de uma integral. Uma integral de quem? De ômega dt, porque eu não sei se essa velocidade aqui ela pode ser considerada como uma velocidade angular constante. Mas se for considerada constante, nós podemos então retirar esse ômega aqui dessa integral e, a partir disso daí, encontrar a equação da posição em função do tempo, sendo θ0 mais o ômega, que multiplica t menos t0. Certo? Essa daqui é uma equaçãozinha que é da posição angular, isso daí você já conhecia. No momento que eu tenho uma velocidade angular constante. Tá? Mas na situação de que agora o meu θ ele varia muito mais, né? Varia a cada mesmo intervalo de tempo dt, tá? Eu faço com que o meu Δθ seja diferente, né? Diferente um dos outros, Δθ linha seja diferente do Δθ normal, assim como há uma variação da velocidade angular instantânea, então eu posso criar uma outra grandeza associada a essa variação dessa velocidade angular instantânea, que é chamada de aceleração angular. E a aceleração angular média é nada mais do que a variação da velocidade angular instantânea, variação da velocidade angular média dividida pelo tempo. Nós representamos então essa grandeza por um alfa. Se nós fizermos a mesma consideração, fazendo com que o ΔT tenda a zero, temos que a aceleração angular instantânea é o limite do delta ômega dt com dt tendendo a zero, que é o d ômega dt. E podemos encontrar essas mesmas equações aqui, só que para a aceleração angular. É isso que nós encontramos na aceleração angular instantânea. Ok? Beleza. Nessas situações, olha só. Essa velocidade angular média e instantânea, pessoal, elas são vetores. E aí você pode utilizar aquela regra da mão direita para saber onde está a componente da variação da velocidade angular. Então, usando a regra da mão direita, eu imagino que vocês estão vendo a imagem especular. Então, provavelmente eu devo estar à esquerda. Se não estiver, eu estou aqui com a minha mão com a minha mão direita. Então, nessa situação, você pega essa regra da mão direita e imagine a seguinte situação. Imagine que o teu polegar é para onde está passando o eixo de rotação. Como eu representei aqui, ó, o eixo de rotação por esse eixozinho aqui, ó. Certo? Então, ele está passando pelo seu polegar. Tá bom? Então, você vai fazer com que a sua mão rotacione nesse sentido. Ou no sentido, se você olhar para você, se você botar o dedo para você, no sentido anti-horário ou no sentido horário. E a regra da mão direita é exatamente você olha as pontas dos seus dedos e fazendo rotação. Se é no sentido anti-horário, e nesse sentido anti-horário, esses pontos dos seus dedos é como se ele estivesse fechando em direção ao seu punho, nessa situação, se a rotação for nesse sentido, a velocidade angular ela está saindo, né, do plano e indo em direção a você, ou se estiver no sentido horário, ela está
entrando no plano ou se afastando de você. E aí, portanto, você tem, então, a velocidade angular, seja média ou instantânea, nessa regra da mão direita. Assim como também a aceleração angular, a aceleração instantânea, também são vetores e que possuem também essas mesmas denominações. E uma vez que vocês, então, encontrem, assim, da mesma forma, nós vamos ter o alfa dt, se eu multiplicar por dt de um lado para o outro, eu tenho d ômega é igual ao alfa dt, integrando, partindo de ômega 0 até o ômega de t0 a t, nós encontramos a equação de ômega t, que é o ômega 0, mais a integral de alfa dt, de t0 a t. Então, encontramos essa outra equação, partindo do pressuposto que o alfa não seja constante. Só que, se a aceleração angular for constante, né, o alfa igual a um constante qualquer, a gente entra no caso especial do movimento de rotação, que nós encontramos as equações cinemáticas apropriadas para esse movimento. Assim como vocês viram as equações da cinemática do movimento unidimensional, do movimento bidimensional e tridimensional, nós encontramos também as equações da cinemática para o movimento de rotação de um corpo rígido qualquer. Então, nós temos essa primeira equação que nós chegamos nela, né? Base nessa integral aqui, considerando que seja constante, diz que a velocidade angular final é a velocidade angular inicial mais alfa vezes o t, considerando o tempo inicial igual a zero. E aqui a equação da posição em função do tempo. A posição final menos a posição inicial, angular, né, igual a ômega 0t, mais 1 meio de alfa t ao quadrado. E o análogo da equação de Torricelli, que nós chegamos lá no videozinho, nós chegamos nessa equação. Que a velocidade angular final ao quadrado é igual à velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2α vezes a variação da posição angular, o deslocamento angular. Certo? E essas outras duas são variantes da equação 10 TEC 13, simplesmente quando você tem a situação, por exemplo, de você ter uma velocidade angular média, você pega 2 pontos, você soma essas duas velocidades, tira a razão dela, e essa outra que é muito similar à inicial a 10.16, que é similar a 10.13. E aí, então, fizemos algumas aplicações dessas equações. Tá? Mas existe uma relação entre as grandezas, como eu vou dizer, as grandezas rotacionais e as grandezas lineares. Né? Porque a gente sabe que no movimento de rotação existem também grandezas lineares associadas. Tá? Então, partindo do pressuposto, no movimento rotacional, como já coloquei aqui para vocês, eu tenho um ponto P qualquer aqui, que está a uma distância R, e que descreve um arco, né, S, em relação a determinado θ, tá? Mas nós sabemos que esse objeto ele também desloca-se a uma velocidade angular, ômega, pode ter uma determinada aceleração angular, mas ele tem algumas medidas de velocidade linear, como a velocidade v, que seria tangente essa minha trajetória circular. Assim como também a aceleração pode ser tangente essa... Existe uma aceleração tangente a essa trajetória, mas uma outra componente aqui, uma componente radial, e uma componente tangencial, que dá uma aceleração linear resultante. Tá? Beleza. Então, nessa situação, sabendo que tem essas grandezas lineares associadas a esse movimento rotacional, como é que eu encontro essas relações dessas grandezas? E aí, o primeiro pressuposto é que aí, no vídeo eu mostro para vocês de onde nascem as relações entre a velocidade linear e a velocidade angular. Então, a velocidade linear de um ponto ela vai ser tangente à circunferência ou à trajetória daquele ponto, tá? E ela é dada por a velocidade v é igual a ômega vezes o raio. Isso quer dizer, a velocidade linear é o produto da velocidade angular vezes o raio. Isso aqui, então, definido que cada vez mais distante do centro de rotação, maior a velocidade linear, embora a velocidade angular permaneça constante. Tá? E aí a unidade da velocidade angular é a de radianos por segundo. Nós também encontramos que a aceleração linear, né,
ela pode ser definida também como um produto da relação da aceleração angular, que é a aceleração linear tangencial, nada mais do que o valor do alfa, a aceleração angular, vezes o raio. Lembrem bem que essa componente só expandindo o ponto. Eu vou ter esse ponto P. Em que ela executa um movimento rotacional e, portanto, eu vou ter uma componente da aceleração que é tangente à trajetória, tá certo? E um outro componente que é radial para dentro da trajetória, certo? Assim, a soma desses dois vai dar exatamente aquele vetor aceleração resultante, como eu já coloquei para vocês. Então, a aceleração tangencial é nada mais que produto de quem? Da aceleração angular, tá? Desse movimento, multiplicado pelo raio. Tá? E aí eu posso encontrar, então, as outras relações, como a aceleração radial, já que, afinal, a aceleração resultante é a soma vetorial da aceleração tangencial com a aceleração radial. Tá? Esse Rzinho. Essa é a aceleração resultante, a aceleração linear resultante. Então, a partir daí, se vocês lembrarem da aceleração centrípeta, a aceleração radial é exatamente essa aceleração centrípeta que faz com que esse ponto P tenha a sua posição modificada ao longo do tempo e ao longo da minha, claro, trajetória. Ela que vai fazer com que esse objeto venha em direção ao centro de rotação. E é por isso que, então, você vai ter velocidades e acelerações que são tangentes a isso daqui. E aí, se você lembrar bem que a aceleração radial é nada mais do que a velocidade linear ao quadrado sobre o raio, só que a gente já pode encontrar, então, as seguintes relações. Ora, se a velocidade linear é ômega-r, então a aceleração centrípeta radial vai ser ômega vezes o r elevado ao quadrado dividido pelo próprio raio. Eu vou ter, então, ômega ao quadrado, r ao quadrado sobre r, corta. Então, nós encontramos que a aceleração radial é o ômega ao quadrado vezes r. E aqui até eu já coloquei aqui. Como é que eu encontro o módulo dessa aceleração? É só vocês lembrarem que a aceleração ao quadrado, isso aqui é um triângulo retângulo, né? É a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração radial ao quadrado. Então, essa aceleração vai ser a raiz de A tangente, a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração radial ao quadrado. E agora é só substituir esses valores aqui dentro dessa equação. Vai ser a aceleração tangencial é o alfa quadrado r quadrado mais o ômega a quarta vezes r ao quadrado. Dúvidas? Professor, Oi, Raio. por que a aceleração radial é velocidade ao quadrado sobre o raio? Se a gente lembrar lá na Física 1, eu fiz essa definição porque na Física 1, deixa eu achar um espaço aqui. No movimento circular, se eu tiver um ponto qualquer aqui que esteja executando um movimento circular, tá certo? Aqui você vai ter um vetor velocidade, um outro vetor velocidade. Vou chamar o V1 e o V2. Certo? Você concorda comigo que a variação de velocidade aqui é o V2 menos V1. Certo? Então, nessa situação, se eu juntar esses dois, ó, eu tenho o V1 nessa posição, o V2 nesse. E, portanto, a diferença deles dá exatamente esse ΔV. Tá? Porque é um vetor de diferença. Ok? Então, eu tenho aqui o θ, aqui o R, aqui o R. E aí eu faço uma relação também com a posição desses objetos. Como assim essa posição desses objetos? Aqui eu tenho um vetor posição, vou chamar de R1, vetor posição, R2. Se não me engano, eu vou fazer também um triângulo retângulo e encontrar quem é o vetor de deslocamento, ΔR.
vetor de deslocamento ΔR é o R2 menos R1, que é um vetor que vem por aqui, ó. Certo? Esse daqui é o ΔR. Agora ficou faltando espaço. Bom, e aí eu posso fazer uma relação. Uma relação de quem? Do ΔR com o próprio R. Como assim o ΔR com o próprio R? Se você olhar bem, são dois triângulos aqui, ó. Eu vou desenhá-los bem aqui. R2, R1 e o ΔR. Certo? Esse triângulo aqui. Mas também nós temos esse outro triângulo aqui, ó. Tá certo? Que é o V2, V1, ΔV. Portanto, existe uma relação de semelhança entre esses dois triângulos. Esse triângulo que eu vou chamar de 1 e o 2. E aí, nesse triângulo 1 e 2, eu posso guardar uma relação de que ΔR está para o R, assim como o ΔV está para o V. Certo? Ok, Raj? Ok. Beleza, agora vai faltar espaço aqui. Eu vou passar esse R só para o outro lado. Aí vai ficar aqui, ó. Então, tá assim, ΔV é igual ao vetorial, né? Que faltou só o vetorzinho. Passando o V para o outro lado, eu tenho aqui V ΔR sobre R. E aí, nessa situação, se você considerar, se eu fizer com que esses rapazes aqui variem com o tempo, se você olhar bem, né? Fizer uma variação com o tempo, eu posso pegar e colocar uma variação, um ΔT, nesses rapazinhos, concorda? Se eu dividir todo mundo pelo ΔT, vamos ver, fica ΔV sobre ΔT é igual a V, que multiplica ΔR, sobre R, sobre ΔT. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Tá certo. Bom, e aí nessa situação vocês já estão percebendo onde é que eu vou chegar. Se não estão, ΔV sobre ΔT seria quem? A aceleração. Não é verdade? E reorganizando aqui, ó, eu tenho V sobre R que multiplica ΔR sobre ΔT. Ora, mas quem é ΔR sobre ΔT? A velocidade. Assim eu encontro que a aceleração é o V, que multiplicado pelo V, V ao quadrado, sobre R. E encontramos, então, a relação da aceleração centrípeta com essas duas outras grandezas, que veio exatamente essa aqui, ó. Certo? Entendi. Beleza? Então, ele parte de semelhança de triângulos, tá? Onde eu tenho esse triângulo aqui, o R e o ΔR, e o V e o ΔT. Aí eu comparei o triângulo 1 com o triângulo 2 pelas suas semelhanças. Tranquilo? Beleza. Então, aí, continuando, então, nessa situação, então, nós já sabemos dessas equações, então encontramos que a aceleração radial, que é a aceleração centrípeta, é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E como é um movimento circular, tá? De rotação desses pontos, nós podemos também associar com outras grandezas associadas ao período, né, de movimento e à frequência, definindo o que é período. É o tempo necessário para que aquele movimento, né, execute uma volta, ou que aquele ponto saia do local inicial e volte para ele. Tá? E a frequência é a quantidade de vezes a quantidade de ciclos que ocorrem num determinado intervalo de tempo, um determinado período de tempo. Normalmente a gente associa a 1 segundo. Então, o período no movimento circular uniforme é definido como 2πr sobre V. Como nós já temos a relação, né, de V igual a ômega-r, então eu posso escrever como V sobre R é igual a ômega, ou 1 sobre ômega
é o R sobre V. Por quê? Porque bem aqui, ó, se você olhar bem, ó, eu tenho o R sobre V, é 1 sobre ômega. Então, eu posso multiplicar aqui o período desse movimento, é o 2π sobre ômega. E como a frequência do movimento, que eu vou chamar de Ni, é o inverso do período, então, a frequência é 1 sobre o período, que é igual a ômega sobre 2π. Então, a gente consegue definir a frequência desse movimento com base nisso. Essas são as relações entre essas grandezas. E aí, tem esse exercíciozinho. Aí eu não lembro se vocês assistiram um vídeo com esse exercício. Por favor, me refresque a memória. Tem alguma parte do vídeo que tem esse exercício, que é calcular a posição angular de uma roda dentada, tal, com essa equação? No vídeo, você diz no vídeo... Sim, no vídeo da aula que eu passei. Professor, isso é da lista, não? Sim, pois é. Eu acho que não tem, não. Rapaz, Tem uma questão parecida. Ótimo, então vamos resolver essa daqui, que é pelo menos já a base exatamente da lista, tá bom? Vamos lá. Então, a posição angular de um ponto de uma roda. Então, tem uma rodazinha qualquer. Tá? Um ponto aqui. É dada por isso aqui. Então, para que essa roda, né, se ela estiver em movimento circular, nesse ponto aqui, eu vou colocar um sistema referencial. Essa roda, onde nós temos a distância até esse ponto, e que esse ponto vai executar um movimento de rotação, né, em torno desse eixo da origem, ao ponto P. Ele diz que o valor do θ é 2 mais 4 vezes t ao quadrado, mais 2 vezes t ao cubo, em que θ está em radianos e t em segundo. No tempo igual a zero, ele quer saber no item alfa qual a posição, e no item bravo a velocidade angular do ponto. Aí aqui é simples. Para o item alfa, é a aplicação direta, né, na forma. Em t igual a 0 segundos, o que é que nós temos? Nós temos o θ igual a 0, e 2 mais 4 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0 ao cubo. Portanto, o θ inicial é o valor de 2,0. Qual é a unidade? Radianos. Se a gente quiser saber isso daqui em graus, é só a gente lembrar aqui, 360 graus, é o valor de 2 vezes 2π radianos, que é aproximadamente 6,28 radianos. E assim, 2 radianos equivaler ao ângulo que eu vou chamar de θ aqui em graus. Então, instante, enquanto eu faço essas contas. Aqui no meu deu aproximadamente 114,6 graus. Então, nesse desenho aqui, não representa muito a realidade. A gente representando melhor a realidade, então, se eu colocar um sistema convencional aqui de eixo x e y nessa roda, aqui é o x, aqui é o y, sabendo que aqui é o valor de 90 graus, 114 graus, ele estaria mais ou menos por aqui, ó. Então, tem esse θ aqui, ponto P. Então, esse é o ponto do θ no tempo igual a zero. Vou chamar aqui de θ zero. Então, θ zero aqui, θ inicial. Qual a velocidade angular do ponto? No item bravo, se ele quer saber a velocidade angular do ponto, no tempo igual a zero, primeiro a gente vai ter que encontrar a equação da velocidade angular. Se a gente lembrar bem, a velocidade angular é a taxa de variação da posição angular em função do tempo. Portanto, é a derivada de toda aquela função. 2 mais 4,0 t ao quadrado, mais 2,0 vezes t ao cubo. E encontramos a equação da posição em função do tempo, como sendo a derivada da constante é zero. 2 vezes 4
8t mais 6t ao quadrado. Assim, para o tempo igual a 0 segundos, o que a gente vai ter? Velocidade angular é o valor de 8 vezes 0 mais 6 vezes 0 ao quadrado. Portanto, a velocidade inicial, que é a velocidade angular igual a 0, a velocidade angular do tempo igual a 0 segundos, é o valor 0 radianos por segundo. Então, quer dizer, Valber, que nesse ponto aqui, esse objeto está na posição 114,6 graus, mas a velocidade angular é igual a 0. Só que esse objeto não vai permanecer assim, porque a equação do movimento aqui, ó, ela vai variar esses valores. Até porque se eu encontrar um item, não o item C, mas se eu encontrar a aceleração angular é a derivada da velocidade angular em função do tempo. Então, eu vou derivar quem? Essa função. Derivando essa função aqui, eu vou encontrar o valor de 8,0 mais 12 vezes o tempo. E olha só, ele está me dizendo que a aceleração angular, ela depende sim do tempo. Que quando o tempo for igual a 0, ele possui uma aceleração angular de 8 radianos por segundo ao quadrado. Então, por mais que esse objeto aqui, nessa situação do tempo inicial igual a 0, ele está na posição 114,6 graus, e que a velocidade angular é 0, mas a sua aceleração não é 0. É de 8 radianos por segundo ao quadrado. O que vai provocar, então, que esse objeto, em um tempo posterior, ele movimente-se e deixe de ter essa velocidade inicial, essa velocidade angular igual a 0. Tá bom? No item Charlie, ele diz qual a velocidade angular no tempo igual a 4 segundos. Então, essa substituição direta, ômega em 4 segundos, vai ser igual ao substituto nessa função. 8,0 vezes 4 mais 6,0 vezes 4 ao quadrado. Isso vai me dar aqui no meu, Deus, por favor, confira se é isso mesmo. 128,0 radianos por segundo. E no item delta, calcule a aceleração angular no tempo igual a 2 segundos. Como nós já fizemos o cálculo da aceleração bem aqui, da função aceleração, é só substituir, então, quando o tempo for igual a 2 segundos, e vamos encontrar que é 8,0 mais 12,0 vezes 2 segundos. Então, alfa 2 segundos, aqui vai estar 24 mais 8, 32 radianos por segundo ao quadrado. Então, como eu falei para vocês, na análise desse movimento, no tempo igual a 0, havia uma aceleração de 8 radianos por segundo ao quadrado, velocidade angular igual a 0 radianos por segundo. No tempo 2 segundos, a aceleração modificou, consequentemente, modifica a minha velocidade angular. E no item eco, a aceleração angular da roda é constante? Bem simples. Não é constante por essa análise do movimento. E aí vem a pergunta, qual é a posição angular dessa roda no instante de tempo igual a 2 segundos? Substituição direta, θ igual a 2 segundos, é igual ao valor de 2,0 mais 4,0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 2, que multiplica 2 ao cubo. Fica 2 mais 16 mais vezes 2, também 16. 34 radianos. Certo? Bom, veja bem, ó. Aqui, ó, esse primeiro termo, né? Deu 16, esse outro também vai dar 16, 32, 34 radianos. Percebam bem que no tempo igual a 0, a posição era 2 radianos
que representa 114,6 graus. No tempo igual a 2 segundos, a posição já é agora 34 radianos. Quanto isso vai representar em graus? Vamos lá de novo. 360 graus corresponde a 6,28 radianos. E eu vou chamar esse θ aqui o valor de 34 radianos. Vou chamar θ'. O θ' vai ser o valor aqui no meu, deu 1949,04 graus. Vixe, Valdo, o que quer dizer esse 1949? É só você lembrar que, nessa situação, pessoal, esse objeto começou nesse ponto, só que ele começou a dar uma volta. Quando ele dá uma volta, até esse ponto ele caminhou 360 graus. 2 voltas, 720, e, portanto, ele vai executar tantas voltas suficientes até chegar nesse ponto aqui. Então, vocês concordam comigo que, se eu quiser saber qual é a posição desse objeto, é só eu dividir pelos 360 e eu encontro a quantidade de voltas em relação a esse ponto aqui que esse objeto está. Que seria esse valor dividido por 360 graus, aproximadamente 5,41 voltas num tempo só de 2 segundos. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Esse exercício? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Professor, eu tenho uma dúvida com relação a um exercício que você fez lá no vídeo, que eu não falei, que é uma parte que deu indeterminação, se eu não me engano foi na velocidade, que deu um número que não existe mais 4. Daí fica meio confuso, porque é uma coisa meio abstrata, não dá pra gente saber. Eu queria que você me desse um norte, tipo, como usar aquilo ali. Tipo, poxa, a velocidade não existe naquele ponto. Como assim ela não existe? Ela não é igual a zero? Não, não é igual a zero, não. Mas veja bem, esse número aí que não existe, você pode fazer a interpretação física, né? Você pode fazer aquela interpretação dos limites. Quais são os limites? Fazer com que o valor chegue muito próximo daquele valor, mas não obrigatoriamente ser igual a ele. Por exemplo, eu não sei qual foi o tempo lá que foi substituído, mas digamos que o tempo for 2 segundos. Eu acho que era isso aí mesmo. Pois é. Então, quando você substitui o tempo 2 segundos e um deles dá indeterminação, coloque o tempo igual a, lembra do limite? 1,9 segundos. E veja qual é o valor da posição que vai dar. E depois o tempo igual a 1,99. Da mesma forma, o tempo igual a 2,1 e 2,01. Você vai ver que aquele tempo que tem determinação, ele vai em direção a um valor. Pode ir um valor muito positivo, um valor muito negativo. Ou um valor muito pequeno, de forma que quando você some com 4, ele se torne insignificante. E aí é exatamente quando você faz essas análises, Raj. Você pega exatamente quando vê essas determinações, quiser saber melhor do movimento, começa a fazer a aproximação do tempo em direção ao tempo de interesse seu, mas não obrigatoriamente igual a ele. Aí você tem a ideia de saber para onde vai esse valor. Certo? Tranquilo, pessoal? Ok, então, continuando. Nas relações entre as grandezas vetoriais, as grandezas lineares e grandezas rotacionais, né? Tem essa questão aqui. Qual é o módulo A da velocidade angular e da aceleração radial e da aceleração tangencial de uma nave espacial que faz uma curva circular com 3.220 km de raio a uma velocidade de 29.000 km por hora. Nossa, mano. Então você tem um negócio assim, ó. Uma navezinha espacial, tá? Ele quer saber exatamente a velocidade angular dela, a aceleração radial, a aceleração tangencial
Esses três. Da nave que faz uma curva circular com 3.220 km de raio. Então, o raio aqui, 3.220 km. E a velocidade linear dela é de 29.000 km por hora. Aqui é a aplicação direta. Por que a aplicação direta? Ora, se aqui eu tenho uma velocidade linear, eu tenho uma velocidade V nesse ponto aqui. E eu já sei que a relação da velocidade linear é o valor do ômega vezes o raio, onde esse objeto está rotacionando. Então, assim, se eu quiser saber o valor do ômega, é o V dividido pelo raio. Então, o ômega fica. E aí vem um detalhe. Percebam bem que aqui as unidades elas já estão em caso, quilômetros por hora e o raio em quilômetros. Eu podia fazer a divisão direta e eu vou encontrar a velocidade em radianos por hora. Então, percebam bem que a velocidade aqui vai dar 29.000 km por hora dividido pelo raio, que dá 3.220 km. Então, o ômega aqui vai nos dar um valor de 9,01 radianos por hora. Se eu quiser saber esses radianos por segundo, eu divido esse rapaz por quanto? Eu sei que 1 hora eu tenho 60 minutos multiplicado pelos 60 segundos, que dá 3.600 segundos. Assim, esse valor dividido por 3.600 dá o valor de 0,0025 radianos por segundo. Ou aproximadamente 2,5 vezes 10 a menos 3 radianos por segundo. Tá certo? Isso é o item alfa. No item bravo, a aceleração radial. A gente já sabe que a aceleração radial é dada por quem? Pela velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Aqui do mesmo jeito, vamos ter 29.000, né, quilômetros por hora elevado ao quadrado, dividido pelo raio, que dá 3.220 quilômetros. São valores grandes, mas nada que a gente não consiga fazer. Aqui no meu, deu aproximadamente 261.180,12 radianos por hora quadrada. Lembre que aqui, ó, hora quadrada. Para converter de novo, o que é que eu faço? Pego 3.600 aqui e elevo ao quadrado, e aí você tem os segundos. O item Charlie, aceleração tangencial. Lembre bem que a aceleração tangencial ela tem relação com a aceleração angular, que é a multiplicação pelo raio. E aí você tem a aceleração tangencial, onde o alfa vezes o raio. Só que quem é o valor de alfa? Como é que eu determino aqui a aceleração tangencial, com base nisso? E deem sugestões como é que eu faço essa determinação da aceleração tangencial. Como é que vocês acham que eu posso calcular? Vamos lá, estou escutando alguém querer falar? Percebam bem, ó. Eu quero calcular a aceleração tangencial. Eu tenho um raio, só que eu não tenho esse daqui. Como é que eu posso então, calcular a aceleração tangencial? Velocidade angular sobre o... Opa, sobre o tempo. Velocidade angular sobre o tempo. Mas mais especificamente aqui, ó. Pega a equação derivar a equação da velocidade angular, não?
derivada de onde? Não, tá, continue, acho que eu tô Não, pode misturando aqui. dizer. Agora com vocês, vamos lá. Não, é que eu falei sobre substituir, né, a equação da velocidade da aceleração angular, que é a variação da velocidade angular sobre o tempo, né? Tá, Só mas que, aqui nós não temos o tempo, né? De rotação. E aí? Quem é a aceleração angular nesse movimento? calma aí, pessoal, eu tô pensando aqui. Tudo bem. Vamos lá, os outros também. Pensem aí no movimento. Essa é uma questãozinha interessante, né? Bem simples, tal, mas bem interessante. E aí, o que é que vocês acham? Qual vai ser o valor da aceleração tangencial? Tem como fazer pelaquela raiz, tem não, professor? Tem também, Jefferson. Mas vamos pensar no modo físico antes disso. E também essa questão pode até faltar algumas informações, mas pode ser tem uns consideres aí. Primeiro deles, olha só o raciocínio. Vocês concordam comigo que eu tenho um movimento circular, né? Então, eu vou colocar essa trajetória aqui, ó, como sendo um movimento circular dessa nave espacial. O ponto de rotação dele é essa daqui. Então, quando o objeto está aqui, eu estou nessa distância, o R, de 3.220 quilômetros. E a velocidade aqui, essa velocidade V, que é o módulo dela é 29.000 km por hora. Se esse objeto vier para cá, o raio continua o mesmo, o raio R. O vetor velocidade muda, velocidade linear, que eu vou chamar de V', tá certo? Só que o que acontece? Em módulo, ele vai mudar? Sim ou não? Da mesma forma, se ele vier para cá, ó. Ainda continua sendo R. V duas linhas. E aqui, V três linhas. Vocês concordam comigo que o raio não muda? E Sim. que o vetor velocidade aqui muda. O vetor velocidade linear porque ele muda de posição. Só que, em módulo, o valor é o mesmo. Se o módulo, o valor é o mesmo, vamos lembrar que se o módulo é o mesmo, o raio é o mesmo, isso quer dizer que vai gerar mesmos valores de velocidade angular. Embora o vetor seja diferente, mas o valor do módulo é o mesmo. E sendo o mesmo, quer dizer que para todo esse movimento, eu só vou ter um valor de velocidade angular, ômega, que foi esse que nós determinamos bem aqui. Ora, se só tem um valor de ômega, eu não tenho variação da velocidade angular. Se eu não tenho variação da velocidade angular, ela é igual a zero, quanto é que vai ser a aceleração desse movimento? A aceleração angular? Também é igual a zero. E assim, a aceleração tangencial que é o produto de alfa vezes R, vai ser igual a zero. E, portanto, a única aceleração que esse objeto vai ter é a aceleração radial, que é aquela que vai em direção ao centro da minha trajetória. A resultante, e aí vem o Jefferson que falou certo, que a aceleração resultante, que é a soma da aceleração radial mais a aceleração tangencial, Jefferson, você pode exatamente tirar dessa equação, que aí fica a raiz e tudo. Contudo, como esse objeto movimenta-se em um movimento circular com velocidade angular constante, isso significa que a aceleração é zero e, portanto, sendo a aceleração
angular igual a zero, eu não tenho aceleração tangencial. E, portanto, resultado aqui do item Charlie, por isso que essa análise aqui foi uma análise importante, a aceleração tangencial dessa nave é igual a zero. Isso considerando exatamente que a questão não dá esses dados, dizendo que tem variação de velocidade linear ao longo da trajetória. Então, considerando que ela se mantém constante. Entendido, pessoal, essa questão? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. E aí, essa daqui, eu acho que esse exercício foi feito, né? E você tem uma roda que gira com aceleração angular constante, tá? Opa, aceleração angular constante de 3,50 radianos por segundo ao quadrado. Se a velocidade angular da roda, no momento inicial de t igual a zero, é o 2 radianos por segundo, ele quer saber qual é o ângulo percorrido pela roda, qual a velocidade angular da roda e o ângulo que a roda gira entre esses dois tempos. Então, só para a gente relembrar essa questão, ele dá essas informações e a gente pode utilizar as equações básicas desse movimento, onde a posição final angular é a posição inicial, mais ômega 0t mais 1 meio de alfa vezes t ao quadrado. Né? Nós vamos encontrar aqui ômega é o ômega 0 mais o alfa t. E assim, nós podemos então encontrar as equações horárias do movimento. A primeira delas, vamos pegar essa daqui de baixo. Então, a posição angular dependente do tempo é a posição... não, desculpa. A velocidade angular dependente do tempo é o valor ômega 0, 2, mais o alfa, 3,50, que multiplica pelo tempo. Ok? Pois bem, nessa equação daqui de cima, eu tenho que a posição angular desse objeto dependente do tempo, quem é? É o θ0, que eu ainda não sei inicial, mais o 2,0, mais 1 meio de alfa, o alfa é 2,50, dividido por 2, aqui vai dar 1,75 vezes t ao quadrado. Só que ainda tenho que encontrar quem é o T0. Tá? E aí, como é que eu encontro esses valores do T0, do θ0, com base nessas equações? É quando o tempo for igual a zero. Tá certo? Então, vamos começar a ver se a gente consegue determinar o valor do θ0 com base nisso daqui. Tá? É claro que se eu colocar igual a zero nessa função, eu vou encontrar aqui o θt é igual ao θ0, o tempo inicial. Tá bom? Bom. Cadê? Agora me perdi, pessoal. O que eu quero encontrar? O ângulo percorrido pela roda entre t igual a 0 e t igual a 2 segundos. Beleza. Então lá, vamos considerar o seguinte. Como é que eu descubro, então, esse valor aqui dessa função? Me diga aí alguma estratégia para a gente encontrar o θ inicial, θ0. Não, eu posso começar a consideração inicial. Posso considerar como θ igual a 0? Pode. Você pode dizer inicialmente que o θ0 é igual a 0? Tudo bem, você pode. Como é que eu faço então isso? É só substituir aqui na equação e dizer que ele é igual a 0. E a partir daí, se eu considerar que o do tempo igual a 0, o θ0 é igual a 0, então agora fica bem simples. Θ no tempo 0 segundos é o θ0, que é 0, mais 2 vezes 0, mais 1,75 vezes 0 ao quadrado, e, portanto, claro, 0 radianos. No item alfa, então, quem é o θ com base nisso? No tempo igual a 2 segundos. É o 0 mais 2 vezes 2 mais 1,75 vezes 2 elevado ao quadrado. A posição angular no tempo igual a 2 segundos vai nos dar aqui nas minhas contas deu o valor de
11,00 radianos. Tá certo? Então, qual é o ângulo percorrido pela roda entre esses dois valores de t? É só a gente calcular o delta θ, que é o θ no tempo 2 segundos, menos o θ no tempo 0 segundos. Vai dar o valor de 11 menos 0, e, portanto, delta θ igual a 11,0 radianos. Lembrem bem que eu considerei inicialmente que o θ é igual a 0. Mas, independente, se você considerar também que o θ é igual a 1 radiano, aqui, então, eu vou encontrar que o θ em 2 segundos é 12 radianos, e vai ficar 12 menos 1, 11 radianos. Tá? Não tem problema. No item bravo, qual a velocidade angular da roda? Aí, a velocidade angular da roda, está aqui a minha função, né? Ômega de t é o 2 mais 3,5t, então se nós quisermos saber o tempo igual a 0, fica 2 mais 3,50 vezes 0, que esse resultado nós já sabemos, porque ele está dando aqui no início, 2,0 radianos por segundo. O ômega em 2 segundos é igual a 2,0 mais 3,50 vezes 2, 7 mais 2, 9 radianos por segundo. Tá? E o item C é simplesmente fazer essa mesma aplicação agora, o ângulo que a roda gira entre 2 e 3 segundos. É calcular agora o θ em 3 segundos, que aí nessa situação fica 0 mais 2 vezes 3 mais 1,75 vezes 3 elevado ao quadrado. E no meu dá 21,75 radianos. Nesse caso, o delta, θ, é o θ entre 3 segundos menos o θ 2 segundos, que é o 21,75 menos o θ 2 segundos. Cadê o θ 2 segundos? Está aqui, bem aqui, ó, 11 radianos. Que dá 10,75. Certo? Então, nessa consideração aqui, eu considerei o θ igual a 0. Tá certo? Você pode fazer essa consideração, porque aqui ele nem estava precisando exatamente saber qual é o valor do θ nesse início aqui, nas condições iniciais, eu considerei essas condições iniciais. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou deixar esse exercício que eu acho que também já deve ter feito para vocês fazerem, tá? Que é um disco com 8 centímetros de raio. Que aqui a gente sabe, pode converter logo para metros, né? 8 vezes 10 a menos 2 do metros. Gira ao torno do seu eixo central a uma taxa de 1.200 revoluções por minuto. Lembrem bem que isso daqui é uma taxa de revolução por minuto. E aí eu expliquei para vocês duas grandezas que estão associadas a essas propriedades. Uma delas é o tempo necessário para executar um ciclo, que é chamado de período, tá? E o outro é a frequência, que é a quantidade de ciclos que eu tenho em determinado intervalo de tempo. Assim aqui eu tenho 1.200 revoluções ou 1.200 ciclos no tempo de um minuto. Então aqui é nada mais que a minha frequência de oscilação. 1.200 rev por minuto. E aí a gente já pode converter e saber quanto isso daqui dá, tá? Em radianos ou revoluções por segundo. Seria 1.200 revoluções em um minuto, que são 60 segundos. 120 dividido por 6 vai dar 20 revoluções por segundo. Mas nós sabemos que em uma revolução nós temos o equivalente a 360 graus, ou 2 pi radianos. Então, isso aqui seria 20 vezes 2 pi radianos pelo segundo. Que dá 120 pi
radiano. Então, isso aqui, na verdade, pessoal, é uma taxa constante de velocidade, radianos por segundo, de velocidade angular, que é de 120 pi radianos por segundo. Tá? Então, é determinar... E aí, Valber, mas veja bem, você começou com frequência. Como é que chegou nisso daqui? É só lembrar que o período... Lembre daquela equação, que era o 2π sobre o ômega. Bem aqui, ó. Vou aqui para vocês. Opa, 2π sobre o ômega está bem aqui, ó. Certo? Então, o inverso disso daqui me dá a frequência. Ômega sobre 2π. E aí, o que foi que eu fiz? Para calcular o ômega, eu peguei a frequência e multipliquei por 2π. É exatamente aqui, ó. 2π radianos multiplicado pela minha frequência de revoluções por segundo. Então, encontrei o ômega. Aí, determina a sua velocidade angular em radianos por segundo. Está aqui o item alfa. O item bravo. A velocidade tangencial é um ponto 3 centímetros afastado do centro. Então, a velocidade tangencial é o ômega vezes o raio, que isso aqui vai dar 120 pi radianos por segundo, multiplicado por 3 centímetros. Vamos colocar 3 vezes 10 a menos 2 no metro, que aí aqui vai dar o valor de 360, né, que eu multiplicando logo isso aqui. 360 vezes 10 a menos 2, então fica 2, vai dar 3,6 pi aí, nessa situação, é metros por segundo, porque eu já fiz essa multiplicação, ó. Aqui, o radiano, só que lembre bem que é 3 vezes 10 a menos 2 do metro. Então, 3,6 pi metros por segundo. Vamos fazer a multiplicação logo, esse 3,6 pelo pi. Dá aproximadamente 11,31 metros por segundo. O item Charlie, a aceleração radial no ponto da borda do disco. Aí aqui, a aceleração radial bem simples. Velocidade linear quadrado, né? Dividido pelo raio. E aí vocês podem fazer a conta agora com a velocidade, não no ponto 3 centímetros, mas no ponto 8 centímetros. E, por fim, calcular a distância total percorrida. Ok, pessoal? E aqui nós encerramos esses nossos conteúdos aqui, dessa primeira parte da... nessa primeira parte da cinemática rotacional.